Bom, irmãos, boa noite a todos. Gostaria sim de realmente agradecer o nosso Deus por este privilégio de poder falar um pouquinho mais da sua palavra, né? E é um culto de sábado, a gente tem alguns ausentes, mas é um bom número de pessoas, né? Temos a irmã Abigail aqui com a gente, né? E só a gente gostaria de lembrar que no dia 20, né? Domingo dia 20, o próximo domingo, né? Não, de amanhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Já vamos todos se preparando para isto. Também a filha do irmão José está ali também junto com a gente mais uma vez, Adriele, bem-vinda. E todos quantos estão sempre com a gente igualmente, né? Irmãos, gostaria de convidá-los à primeira carta aos Coríntios. Nós vamos dar sequência nesse estudo. Realmente é uma carta muito rica para as nossas vidas, porque os conselhos que o apóstolo Paulo lhes deu, e imagino que também é para a nossa vida, serve para a gente, né? As situações que eles viveram, as condições que eles estavam vivendo, penso que é o que a gente vive todos os dias, né? Carta aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos do versículo 4 até o versículo 13. Diz assim o texto: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Nosso texto é esse, irmãos, que nós vamos aproveitar aqui para nossa edificação. Nós demos o título, ele se encontra no versículo 10, no meio do versículo 10, né, que ele diz: digais todos uma mesma coisa. Então, nosso título é este: digais todos uma mesma coisa. Realmente é um tempo muito difícil da gente falar uma coisa dessa, principalmente no mundo, porque as pessoas, cada um tem seus pensamentos, cada um tem suas decisões formadas, e é muito complicado de você querer que pessoas falem a mesma coisa que você. Mas para a igreja isso é necessário. E nós vamos discorrer neste pouco texto, nesse pequeno texto, para ver as situações que eles estavam vivendo lá, né? Irmãos, do versículo 4 até o versículo 7, o que nós vamos começar a ver nesta carta é que, embora os irmãos de Corinto fossem caracterizados por erros, por contendas, eu acho que o mais interessante que nós olhamos aqui dentro é que a graça de Deus foi muito grande para com eles. Vocês perceberam? Apóstolo Paulo começa dizendo: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dado em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Aí ele continua:
em toda palavra, em todo conhecimento, se a gente olhar versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falte. Então, o que nós deparamos aqui, irmãos? Nós estamos começando a falar dos seus erros, das atitudes que eles vinham tomando, mas o apóstolo Paulo começa dizendo isso, irmãos. O que nós precisamos lembrar é o seguinte: como Deus foi bom para com esta igreja que está em Corinto. Sabe, isso faz a gente pensar longe. Como Deus é bondoso para com a sua igreja. Paulo destaca aqui o seu enriquecimento em palavra, em conhecimento e dons. Você pensa como eu, de que esta igreja, antes disto, foi uma igreja fiel? Porque Deus, irmãos, não trabalha numa igreja infiel. Deus não, de uma maneira que a gente possa entender talvez melhor, Deus não abençoa uma igreja que não é fiel. E quanto mais ela é fiel, mais as bênçãos de Deus derramam sobre ela, eu penso assim. Sabe? Sinceramente eu penso assim. Então nós devemos imaginar que essa igreja foi muito zelosa antes desta carta. Ela era uma igreja nova, a gente está sabendo disso. Paulo pregou 18 meses lá, né? Na primeira viagem, nós estudamos na primeira lição, falando um pouco disso. Era uma igreja nova, mas essa igreja começou com temor diante de Deus, para que ele pudesse lhes atender com estas bênçãos que nós estamos falando aqui. E o apóstolo Paulo mostra a fonte destas riquezas que eles tinham: o próprio Deus. Percebeu aqui, versículo 4? Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, por meio de Cristo, vocês foram abençoados ricamente. Irmãos, isso traz para a gente sempre a grande preocupação que deve estar na nossa cabeça, que uma igreja fiel, ela é sempre abençoada por Deus. Nós não estamos falando de pentecostais aqui não, sabe? Uma igreja fiel, de cuidado, de obediência, é sim uma igreja abençoada por Deus. Estas bênçãos é decorrente de fidelidade, e estas bênçãos vêm por meio do nosso Senhor Deus. Espero que na sua vida, meu amado irmão, nada pudesse ocorrer imaginando que você foi o ponto-chave de alguma bênção que lhe sucede. E sendo membro desta igreja, que você olhasse para um todo dela e dissesse: olha, nós estamos vivos, nós estamos de pé, porque Deus cuidou, porque nós continuamos fiéis. Precisa acontecer isso em nossas vidas. E o apóstolo Paulo continua dizendo: vocês foram enriquecidos em palavra. Esta palavra que está aqui, ela é a expressão de Deus. Se você olhar capítulo 2, olha aqui, versículo 1: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quer dizer, Paulo teve a preocupação de chegar naquele lugar e pregar somente a verdade de Deus para eles. Olha o versículo 5, 4, para a gente poder completar. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então a fonte de todas essas bênçãos vem de Deus. Mais uma vez eu quero lembrar a cada um de vocês: a gente não pode olhar para as nossas vidas, sejam elas materiais, espirituais, e imaginar que nós fizemos muitas coisas.
Tudo vem de Deus, irmãos, e é decorrente da nossa fidelidade. Vocês podem ter certeza disso. Tá bom? E então essa palavra aqui é a expressão da mente de Deus, ou a doutrina de Deus, ou o evangelho de Deus, que eles receberam de todo o coração. Capítulo 2, verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está fazendo questão de lembrar isso. Eu dou graças a Deus. Vai falar de uma infinidade de problemas, mas ele tem motivos para dar graças a Deus. Você consegue olhar para trás da sua vida espiritual e poder também dar graças a Deus, meu irmão? Porque às vezes a gente olha para nossas vidas e elas parecem que são meio terríveis, né? E a gente consegue somente ver as coisas difíceis que estão acontecendo. Hoje eu vi uma pessoa falou assim: a gente precisa, mesmo num hospital, a gente precisa saber que tem gente pior do que a gente. Gostei muito daquela frase. E é verdade. Então, a ação de graças, ela deve ser permanente em nossas vidas. Pelo nosso amanhecer, pelo nosso dia. O dia está calor, está fervendo. Não tem problema. Deus deve ser lembrado por tudo aquilo que Ele faz. Ele fala também que eles foram enriquecidos em conhecimento. Capítulo 1, verso 5. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Conhecimento aqui, irmãos, é a compreensão daquelas verdades que Paulo veio ensinando para eles. Nós lemos lá no capítulo 2, versículo de 1 a 4, 5. É a compreensão dessas verdades. E eles abundavam, irmãos, no conhecimento da palavra de Deus. Eles abundavam no conhecimento da palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 7. Portanto, assim como em tudo abundais. Abundar é grande, né? Em fé, em palavra, olha aqui, e em conhecimento. Só para a gente lembrar. Na segunda carta ele volta a lembrar deste conhecimento que eles tinham do Evangelho. Então, irmãos, apesar das repreensões que nós vamos ver nesta carta, e vamos começar hoje, havia motivos para dar graças a Deus. Apesar da nossa vida de fraqueza, das coisas parecem que não vão, as coisas são difíceis, nós temos motivos para dar graças a Deus. Amém? Nós precisamos lembrar disto, fazer com frequência, por meio da oração, por meio do louvor. Nós precisamos abrir a boca para dizer isto para Deus. O apóstolo Paulo começa essa carta fazendo isso. Eu dou graças, mas tem tanta coisa errada, mas eu dou graças a Deus. Tem tanta coisa para a gente consertar, mas eu dou graças a Deus. A graça de Deus é tudo em nossas vidas, irmãos. Sabe? Como é maravilhoso você olhar para trás e ver a graça de Deus. Na sua casa, na sua família. Esses dias eu estava pensando, mas como que Deus faz as coisas, viu? Como que Deus faz as coisas? Já parou, irmão, para pensar nisso? Como Deus faz as coisas tão perfeitas, tão bonitas. Desencontros, dores que às vezes que a gente passa pelo meio do caminho e a gente vê a graça de Deus. Havia sim motivos para dar graças a Deus. Amados, é sempre bom a gente lembrar do que Deus já fez por nós. E isso é bom lembrar com ação de graças. A condição de Corinto era o seguinte, nós vamos falar dos problemas deles. Tinha uma necessidade, voltar. Sabe, às vezes a gente já foi tão fiel a Deus, ou mais fiel, não sei se acontece isso com você, comigo acontece.
Eu lamento muito, a gente anda bem um tempo e depois parece que volta para trás. A gente cresce no conhecimento, conforme está dizendo aqui, cada vez mais aprende de Deus, e parece que volta para trás, sabe? Então, quando a gente lembra dessas coisas, irmãos, e era isso que a carta tem como objetivo, fazê-los voltar àquela primeira fidelidade, onde eles receberam toda essa graça, sabe? Este é o objetivo que o apóstolo Paulo vai assim encaminhar. Uma igreja com estes requisitos aqui, de conhecimento, de palavra, de dons, é preciso realmente cuidar, para que Deus não tire os favores que já vem dando sobre nós, irmãos. Sabe? Quando a gente é chamado a atenção sobre alguma coisa, a gente deve voltar. Qual o objetivo? Para que Deus não pare, não cesse de derramar a sua graça e seu favor sobre nós. A gente precisa sempre voltar. Você consegue chegar num ponto em que você diz, não é o caminho que eu deveria estar? Consegue? Nós conseguimos, pelo Espírito de Deus. E é hora de voltar, sim. Não é hora de continuar, de ser teimoso. É hora de voltar. Então o objetivo é este também aqui, nesta carta que nós vamos estudar. E então esses requisitos, para que Deus não tire ele da gente, é preciso temor, é preciso manejo da palavra, é preciso obediência à palavra, tá certo? Guarde esses pontos. Temor de Deus, porque Deus pode tirar o que ele já fez. Temor de Deus. Manejo da palavra é querer saber, porque não tem como eu dizer, não, Deus gosta assim, se eu não conhecer se Deus gosta assim. Sabe? Versículos 6 e 7, ele continua dizendo, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. O testemunho de Cristo, irmãos, é o próprio Evangelho. É o próprio Evangelho. Eles não eram, guarda isto, eles não eram inferiores a nenhuma das outras igrejas. Tá? Será que a gente pode dizer isso também da gente? Que nós não somos inferiores a ninguém, amém? Não são inferiores, mas não ser inferior não é garantia de estar debaixo da vontade de Deus. Ou seja, o conhecimento que nós podemos ter, isso não faz a gente garantido de que Deus tire a sua graça de sobre nós. Entende? Tá? Não eram inferiores, mas isso não era garantia de espiritualidade, faltava-lhes submissão, faltava-lhes humildade. Parece que é a nossa vida, não é? Eu creio que nós vamos aproveitar muito esta carta de Corinto, porque parece que não é a nossa vida, é a nossa igreja. Ainda que a gente não tenha os dons, conforme ele disse aqui, mas o conhecimento, mas nós podemos estar perdendo esse conhecimento, podemos estar perdendo a palavra, ela vai escorrendo pela mão quando a gente não se interessa por ela. Para eles faltava-lhes o voltar. Isso lembra sempre daquelas cartas que o Senhor Jesus envia às igrejas da Ásia, né? Ele fala tudo que está acontecendo com eles, olha, vocês são fiéis nisso, mas tenho contra vocês. Paulo vai no mesmo caminho. Paulo está no mesmo caminho daquelas igrejas lá. Versículos 7 a 9, irmãos, ele diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação
de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele começa dizendo de manifestação, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação. Ele está se referindo à volta de Cristo, tá? Apóstolo Paulo está se referindo à volta de Cristo, e afirma também que esse mesmo Jesus iria guardá-los até o fim, versículo 8, percebeu aqui? Preservando-os, ou seja, isto é uma segurança para a igreja. Irmãos, ele termina dizendo fiel é Deus, ou seja, pode esperar em Deus, que é assim que funciona, mas precisa voltar, precisa continuar fazendo aquilo que aprenderam, preservando-os, para um dia serem irrepreensíveis. Versículo 8 também, ele está falando de sem culpa. Irrepreensível é sem culpa, inculpáveis. Isso tudo Deus faz para a gente, irmãos. Mas para isto, Ele está preparando o terreno para lhes dizer: digais todos uma mesma coisa. Precisam pensar igual. Fiel é Deus, expressa plena confiança. É Deus quem faz tudo em nossas vidas. Você já percebeu como que Deus é maravilhoso? Olha um motivo para dar graças a Deus. Deus nos dá a vida, e depois a compreensão do Evangelho, ou seja, Ele nos salva em Cristo Jesus, e nos mantém, e um dia vai nos receber na glória, preserva a gente até lá, e nos recebe como inculpáveis. Percebe isso, irmão? Como é maravilhoso a gente ouvir isto. Em tempos difíceis que a gente tem passado, em tempo que as pessoas viraram o rosto para Deus, ninguém quer mais saber de Deus. Você prega o Evangelho para uma pessoa e vem para casa pensando: puxa vida, essa foi boa, hein? Amanhã eu não vou falar não, vou ver se ele anima e pergunta alguma coisa, sabe? Parece que já lançou sobre ele a salvação. E ele amanhece dizendo que o dia está quente, hein? E a chuva não vem, hein? E está pegando fogo em tudo, hein? E Cristo já ficou para trás. Como nós devemos dar graças a Deus pelo que Ele fez por nós, irmãos. Não fez por todo mundo. Não fez por todo mundo. Ele escolheu alguns para dar esta graça, este favor. Por esse motivo nós devemos dizer todos uma mesma coisa. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer para eles. E um dia nós vamos ser a alegria de Deus para todo sempre. Você já pensou nisto? Às vezes a gente quer ser a alegria da nossa esposa, né? E ela é mal-humorada e não é fácil. E quando ela quer ser alegria para a gente? E a gente encontra tantos obstáculos que também não é bom. Mas imagina você ser o povo de Deus, escolhido por Ele, para todo sempre. Veja como é grande a graça de Deus sobre nós. Seremos a sua alegria, o seu prazer por toda a eternidade.
mas para isso eles precisavam consertar as desavenças. A igreja em Corinto precisava acertar as desavenças. Olha que conselho que nós podemos tirar nesta palavra: desavenças. Desavenças com Deus que nós mesmos criamos. Por conta de pecado, por conta de fraqueza, por tantas escolhas que a gente faz. E a gente cria como que se fosse uma inimizade com Deus. Que conselho para nós. Nós podemos notar o mundo, nós conseguimos notar o mundo rodeando nossas vidas. Você consegue isto? Sua casa, a sua fé, o mundo a rodeando. As nossas palavras, os nossos gostos. Ontem foi falado recentemente do coração, né? Que está no coração. Nosso coração vai pegando as práticas do mundo. Irmãos, isso são desavenças. E nós olhamos para um todo, mas está tudo mais ou menos igual eu. E a gente continua com elas. O objetivo do apóstolo Paulo era consertar isso daqui. Detalhe por detalhe, nós vamos ver muitos detalhes. Desavenças. Nós conseguimos perceber o mundo e as suas práticas e os seus palavreados. Você tem conseguido botar uma chave nos seus palavreados? Pois é disso que nós estamos falando. Nas práticas, nos costumes, nos vestuários. Precisa botar um cadeado. Não adianta olharem, mas está todo mundo igual eu. Mas você é especial para Deus. Você é muito especial para Deus. E não pode, permitir. Digais todos uma mesma coisa. Nós vamos daqui a pouco passar por mais detalhes. Nós precisamos ser iguais, irmãos. E é tão bom quando a gente não está muito bem e olha para alguém que também não está bem. A gente, meu exemplo. Você consegue entender? Esse é meu exemplo. É um grande conselho para nós, porque nós conseguimos enxergar o velho homem habitando em nós, voltando a dar as cartas em nós. O velho homem, aquele que nem conhecia Deus, e que quando conheceu a Deus, teve temor, teve amor, teve zelo, mas com o passar do tempo, esse que é o assunto, foi esquecendo. E o velho homem vem vindo de novo, vem dando as cartas para a gente. O velho homem vem voltando, vem habitando em nós. Então Paulo, antes de começar a falar dos problemas desta igreja, ele quer lembrar, irmãos, lembram da graça de Deus. Eu não cesso de dar graças a Deus, porque aquela igreja que eu trouxe a verdade de Deus, que eu preguei a verdade de Deus, creu naquela verdade, transbordava daquela verdade, eu quero lembrá-los disso, porque ele entra no versículo 10 dizendo assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Paulo aqui começa agora a abordar os problemas daquela igreja, mas ele começa, olha isso daqui, irmãos: rogo, porém, irmãos. Vocês são irmãos, nós somos irmãos,
Este é o primeiro detalhe. Nós não somos de outra família, nós somos da mesma família. Então o apóstolo Paulo agora vai falar de problemas, mas eu preciso lembrá-los, nós somos irmãos. Irmãos têm desavenças também, não tem? Mas não os crentes. Ah, mas aquela família vive brigada, o irmão não conversa com o outro, mas não os crentes. Irmãos, nós somos irmãos. Versículo 11 ele continua: porque a respeito de vós, irmãos meus, quer dizer, vocês são irmãos entre vocês, e eu também sou irmão de vocês. Irmãos meus, isso é para chamar a atenção, irmãos. O apóstolo Paulo quer fazer com que todos sejam comovidos diante de Deus, como irmãos, mas muito mais do que isso, como filhos do mesmo Pai. É isso que ele quer lembrar, nós somos filhos do mesmo Pai. O Pai não aceita, esse aqui é um doce, esse daqui eu não gosto, esse daqui é o mais velho, não sei o que, essa é mulher. Não, o Pai ama, tanto que provou o seu amor. Ele vai terminar falando do amor de Deus por nós. Então ele quer levar isso para que a gente se comova junto, para que a gente derreta os nossos corações juntos. Não adianta eu olhar para o meu irmão e dizer: eu estou tão fraco, mas ele também está, nós estamos igual. Se alguém vai chamar a atenção de mim, tem que chamar dele, porque se chamar só de mim, eu desço do salto. Ele quer comover aquele povo. Ele quer mostrar que nós somos muito mais do que Souza, Santos, Silva, Adorno, Batista e tantos outros que estão aí. Nós somos muito mais do que isso. Talvez a gente comece a pensar: mas nem todo irmão concorda um com o outro, né? Não é assim que a gente às vezes pensa? Mas nós temos muitas desavenças de pensamento. Irmãos, na igreja deve ser assim. Você pode não torcer para o Palmeiras, não tem problema, mas nós servimos a Deus. Você pode até não comer carne vermelha, mas nós servimos a Deus. Está vendo? Tem um punhado, pode ser um punhado de dissensões, mas quando se trata de servir a Deus, eu sempre costumo dizer isto, estou perdendo esse costume. Diante de Deus cala o velho e cala o novo. Diante da palavra de Deus, cerra a boca do velho e do novo. Ninguém sabe mais do que o outro, é Deus quem sabe como que deve ser. Na igreja deve ser assim. Concordamos todos com a palavra de Deus. Mas isso aqui não concordo. Irmãos, eu penso que este será um dos problemas que nós vamos enfrentar brevemente. Excomungar a Bíblia novamente. A Bíblia está ultrapassada. A Bíblia está muito antiga. Às vezes você já começou a ouvir por aí, já ouviu também? Tem um doido querendo mudar, outro também, é nova linguagem, cuidado com as novas linguagens de Bíblia. Deturpadamente, sorrateiramente, Satanás coloca isso e nós gostamos e amamos. Está até melhor explicado, será que é isso? Precisa tomar cuidado. Nova tradução, pega uma boa tradução e acompanha para ver se não distorce. Então, concordamos todos com a palavra. Jovens, homens, mulheres, nós devemos dobrar diante da palavra de Deus. Dobrar. Ela manda, ele manda.
Precisa ser assim, irmãos. Vamos lembrar da graça, não vamos esquecer nunca da graça de Deus. Uma graça que nos atingiu há tantos anos atrás. Eu estava pensando esses dias, a irmã Abigail está aqui, eu estava pensando. Vó Valdomira, mamãe, Dona Abigail, Sônia, Elô e daqui a pouco uma aí dentro da barriga, se for fiel. Isso não é graça, irmãos? Isso não é uma graça sem limite? Quantas gerações? Ah, mas eu comecei ontem. Pois se preocupa com essa geração que vem depois. Não concorda, ajuntamento com descrente. Ai, que lindo! Não é lindo. Faz a tua própria estatística para ver isto. Faça a tua própria estatística daquilo que nós temos aqui, daqueles que passaram por aqui. Partem por um casamento com jugo desigual. Não vai, gente. É simples da gente olhar. A coisa é amarrada, é difícil, não vai, daqui a pouco sai fora, daqui a pouco não tem ânimo, daqui a pouco separa. É fácil, olha as estatísticas na nossa igreja. Tem que cuidar, mas você já começou errado, se preocupe em consertar diante de Deus, com o coração sempre limpo, sempre puro, porque agora não vou largar. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos partindo para o outro lado? Não estamos. Nós estamos falando de falar a mesma língua. Ah, mas que bonitinho. Não é. Era bonito se tivesse no Senhor, porque depois vem os filhos no Senhor, e os netos no Senhor, e gerações após gerações no Senhor. Isso é maravilhoso, isso é graça. Eles não podiam perder. O apóstolo Paulo está preocupado com isso. Dou graças, vocês não podem esquecer disto. Precisam começar a consertar as questões, para que isso não perca, para que Deus não desgoste. Deus é Pai justo, cuida de novo, cuida mais uma vez. Eu sou prova de como Deus é cuidadoso com a gente, como Deus tem misericórdia para com esse homem que está falando para você. Mas é muita misericórdia. Eu às vezes me entristeço muito por querer perder a graça que é derramada em grande abundância, que foi derramada, que continua sendo derramada. Não podemos perder. Paulo está preocupado com isto. Quando Paulo roga a eles que digais todos uma mesma coisa, Paulo está apelando por unidade doutrinária, por cuidado com a palavra de Deus, que só é uma linha. Ah, mas tem muitas interpretações. Não tem. As interpretações são os homens que geram. E aí, parece que não é? Já ouvi muita gente falando isto, quando você prega o evangelho. Ah, mas eu ouvi uma pessoa falando que isso aqui é assim assado. É mais interessante, ele vai puxar a sardinha para lá, né? Não é, irmãos. A palavra de Deus, ela é uma só. Deus não deu dois sentidos para a gente, sabe? Não é dois sentidos. Unidade doutrinária. Irmãos, nós pensamos muitas coisas. Você tem um pensamento, eu tenho outro. Nós escolhemos coisas divergentes umas das outras, mas com relação à verdade de Deus, nós devemos ser unânimes, pensando nesta graça que lhes foi dada. Nós devemos ser unânimes. Eu peço mesmo a você que me ouve, não discorde da palavra. Não discorde da palavra de Deus. Ele está falando de um testemunho unido. Isso é igreja, irmãos. Ele usa aqui, não sei se você percebeu, irmãos, a palavra dissensão.
no versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Dissensões, ela pode levar a romper, a quebrar. Isso é dissensão. Rasgar em pedaços. E no versículo 11 ele diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas, quer dizer disputas e brigas. É péssimo isso. Sabe quando a gente quer puxar para um lado? Mas nós somos mais fortes, nós somos os mais para frente, né? Vamos puxar para cá. E as coisas não ficam boas. É isso que significa dissensões e contendas. Uma igreja não pode ser assim. E para que uma igreja não seja assim, nós devemos cuidar. Cada um cuida. Cada um cuida de si, não da vida do outro. Pode ajudar em oração, em conselho, sim, pode ajudar. Mas vamos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo. Como que atiraram a trave dos olhos de alguém? Como que atirar? Eu vou no meu linguajar, tá bom? Que é mais fácil. Como que atirar um cisquinho que está nos olhos de alguém, sendo que você tem um caco de tijolo dentro dos teus olhos? Não tem jeito, não é? Então nós podemos sim ajudar, mas nós precisamos cuidar da gente. Olha para você. Quer coisa melhor do que um espelho? O espelho não mente. Já viu isso aí? Tá bonito, hein? Tá bonito. Corre no espelho, olha. Não estou vendo nada disso. Não adianta nada. Espelho para a gente chegar diante de Deus é muito bom. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu tenho reagido a essa graça que nos foi dada? Como parte, como membro da igreja, ele está falando de unanimidade, é todos os membros, não é meia dúzia que puxa a fila, é todos. Versículo de 10 a 12, irmãos, nós vamos ler novamente. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, ele está falando de uma autoridade, eu peço em nome de Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. A situação aqui era o culto de personalidade, você percebeu? Com entendimento ou sem entendimento, ele dá no mesmo lugar. É claro que a gente tem as nossas preferências, não é? Claro. Por exemplo, num calor, que nem está hoje, se eu ficar até 9 horas, puxa vida, era muito melhor um outro irmão. Você está entendendo? Com entendimento ou sem entendimento? Culto da personalidade. Eles têm partidos aqui dentro da igreja de Corinto. Você percebeu, irmão? E vou dizer uma coisa para vocês. Nenhum dos mencionados aqui tinha culpa, viu? Pedro não andava mandando WhatsApp não para eles. Olha, estou aqui pensando um negócio aqui que vai dar bom para nós aí, hein? Agora de Pedro. É o Cefas, né? Mas e o Paulo? Gente, eu vou diminuir a minha pregação. Eu gosto de Paulo. Eu não sei como que é o negócio aqui. Mas o fato é que nenhum deles nem sabiam disso, irmãos. Foi a família de Cloé que escreveu uma carta e que disse: rapaz, aqui está desse jeito. Eu fico imaginando assim, olha, quando vem um pregar e fala, todo mundo sai emburrado, porque não gostam.
nenhum dos mencionados aqui, Apolo prega bem, hein? Não é assim que nós encontramos nas Escrituras? Eloquente, eloquente, falava bonito. Eu sou de Apolo, eu gosto é do Apolo. E o Pedro vai vir, não vou nem na igreja. Amados, eles estavam transformando os servos em líderes absolutos da igreja. Nós podemos fazer também, como eu disse para você, com entendimento ou sem entendimento. Ter preferências. Quando é alguém que prega, não entendi nada, não quero, não gosto. Já ouvi isto, irmãos. Eles não têm os problemas diferenciados de nós, não. Eles são os mesmos problemas da gente. Mas é maçante, hein? É duro de aguentar, hein? Não faça, peça a Deus por ele. O irmão pediu agora há pouco aqui, que pudesse ajudar na explicação da palavra, ser breve. Não, ser breve ele não falou. Mas, você está entendendo? Nós podemos ser úteis. Nós podemos amar a todos, cada um com seus sistemas. Já pararam para pensar nisto? Vocês, membros dessa igreja, já pararam para pensar nisto? Mas você tem que tomar conta. Se não fosse esses meus irmãos aqui, um por um deles, já pensaram nisso, irmãos? Como Deus tem sido generoso, quantas bênçãos, quantas ações de graças, por Deus levantar homens que na sua simplicidade pregam o Evangelho e pregam a Cristo. Não vem para falar deles mesmo, porque se falar, nós vamos embora. Percebe? Às vezes, como disse para você, com entendimento ou sem, a gente faz acepção daqueles que estão se esforçando. O irmão falou uma palavra ali, é isso aí mesmo, irmão, é difícil, porque a gente não é fiel conforme gostaria, sabe? Então é difícil, nós estamos sempre correndo aquele mesma situação. Precisávamos ser fiel para Deus se agradar, para Deus cuidar, e nós, mas é duro, e vai. E quando a gente descobre alguma conversa, porque chega na gente depois de muito tempo, está acontecendo isso. Meu Deus, é porque eu estou fraco, é porque eu estou desanimado, e Deus agora está pesando a mão, toda aquela graça que nos foi dada, agora está pesando a mão, e nós lamentamos, choramos e oramos, para que Deus mude, porque nós não podemos mudar. São pessoas que são colocadas para ajudar. Mas eu não... Você também faz. Eu sou inútil. Não é. Se pensar unânime, vai estar em oração pela igreja, vai orar, vai visitar, vai aconselhar. Por quê? Porque está em unidade. Sabe? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles transformavam os líderes, os servos em líderes, e quando eles dizem eu sou de Cristo, é porque eles não precisavam dos servos. Tanto que o apóstolo Paulo é um deles. Se a gente for olhar, a gente vai perceber isso lá na frente. Nem considero você como apóstolo. Meu negócio é que eu sou de Cristo. E não aceito um conselho, não aceito uma repreensão. Tudo errado. Agora então vem as perguntas no verso 13. Está Cristo dividido? Por acaso Cristo é um pouco de Paulo, um pouco de... Foi Paulo crucificado por vós? Por acaso foi eu que morri na cruz? Ou vocês foram batizados em meu nome? Estas perguntas são cruciais.
para que essa igreja volte a ficar conforme era. Volte a ficar conforme o começo. Estas perguntas são cruciais. Está Cristo dividido? Boa pergunta. Nós servimos outro tipo de Cristo? Não. O meu é mais manso. Não existe. É o mesmo Cristo. Por isso que nós somos unânimes, irmãos, debaixo da vontade desse Cristo que é o cabeça da igreja. Se refere ao corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Muitos membros, muitas ideias, muitos pensamentos. Um gosta de pescar, o outro gosta de jogar futebol, mas somos um em Cristo Jesus. Está Cristo dividido? Por acaso é assim que vocês estão entendendo? Esta divisão que eles faziam aqui, irmãos, negavam a unidade do corpo. Quer dizer, tinham os bloquinhos, não eram unânimes. Vamos fazer uma churrasqueira, mas são 10 que gostam de uma churrasqueira, né? Estavam pensando em fazer, né? Com essa pandemia, como que é que faz? Não, eu não gosto. Para mim não dá certo. Bloquinho, estou falando só de um exemplo para a gente saber. Lá era assim, não, eu gosto é de um. Vamos só metade da igreja, 1/3 da igreja. Tal divisão nega a unidade do corpo em Cristo. Paulo também destaca Cristo e a cruz. Você viu? Foi Paulo crucificado por vós? Esses dias um rapaz católico montou no carro comigo e eu fui levar ele para a roça. E eu tentei falar isso para ele, mas é aquele que eu disse para vocês, irmão. Falei, vamos ver amanhã, né? Amanhã ele vem de novo, vamos ver como que ele vai estar. Ei, mas está quente, né? Ele já não voltou a falar do Evangelho. A salvação está em Cristo, filha. Maria não morreu na cruz, coisa nenhuma, para poder me salvar. Nós não estamos desrespeitando Maria. Foi o que eu dizia para ele. Nós não desrespeitamos Maria. Nós temos prazer em ler as cartas de Pedro, de João. Ponto. O Salvador é Cristo. Quem é que suportou a cruz por nós, irmãos? Quem é que suportou a cruz por nós? Quem é que passou por aquele sacrifício para nos salvar, para salvar a tantos quantos ainda não chegaram para Ele? Só Jesus. Está Cristo dividido? Vocês querem começar errado? Estava bonito, mas agora querem dividir? Paulo destaca a cruz de Cristo. Como poderiam levar um servo, um mísero servo que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios? Tudo bem, é um cargão, hein? Como que pode colocar um pescador, assim fica melhor, no lugar de Cristo? Irmãos, são os gostos da nossa carne que fazem isso. Nós amamos mais uma pessoa do mundo do que a Cristo. Às vezes é assim que nós fazemos. Nós temos prazer, chegamos perto, como se fosse um bando de maritaca. Porque nós temos prazer nessas pessoas, não é errado, não estou falando disso. Nós precisamos ser amigos das pessoas, cativá-los para levarem
para que sejam levados a Cristo. Mas nós não conseguimos dar uma ação de graças ao nosso bom Deus todos os dias. A oração já não é mais, eu preciso aprender a orar. Não, tem que orar. Tem que criar prática de oração. Isso é ação de graças, por reconhecimento desse Cristo. Paulo agora está bravo com eles, porque por acaso nós passamos na frente de Cristo. Ele poderia ter dito: se Cristo não olha por mim naquele caminho descendo para Damasco. É Damasco, João? Obrigado. Eu continuaria perdido. Cristo tem que estar na nossa frente, irmãos. Lembra que eu falei para você, nos dá a vida? Eu nasci, papai era fértil, mamãe, que mulher sadia, como eu saí forte. Se não fosse Cristo. E um dia, com a ignorância, olhando só para o mundo, ele, bonequinho, sabe, é assim que Deus faz com a gente. Bonequinho, ele vai ficar aí olhando? É para cá o caminho. Não, mas eu quero ir para cá. E ele vem de novo ali. Foi assim que ele fez comigo. É aqui, rapaz, pega pela mãozinha, vem cá, filho, é aqui, Começa a andar, mas estava tão bom indo para lá, eu vou voltar. Voltar é aqui, né, para nós. Eu vou voltar para trás. E sabe o que ele faz ali? Ele vai lá de novo e pega na mão. Vem aqui, filho, é aqui o caminho, É isso que Cristo faz em nossas vidas, irmãos. Nós não podemos nada passar na frente de Cristo. Ele é tudo para nós. Nada pode ser maior, meu orgulho, meu fanatismo, não sei o que você pudesse pensar aí. Talvez você pensou um punhado de coisa a mais. Amém. Nada é maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem subiu na cruz para morrer por nós. E que foi ressuscitado. É importante. Coitado, morreu por aquele povo que não vale a pena. Mas Ele ressuscitou, viu? E a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar com Ele. Paulo está falando aqui, né? Na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar irrepreensíveis. Olha, pensa como que isso é bonito. Perfeitos no dia de Cristo. Hoje todo estragado. Como que nós podemos elevar alguém em detrimento a Cristo? Ou nos elevar a nós mesmos? Nós precisamos lembrar que os servos são colocados por Cristo, formando assim a igreja. Como esquecer-se da centralidade da cruz, irmãos? Que eles estavam esquecendo. Valorizando Pedro, Apolo. Às vezes a gente faz isso, né? Não é errado a gente gostar de alguém, né? Dizer para ele, suas mensagens são sempre edificantes. Eu tenho prazer em ouvi-las, mas nunca colocá-los na frente de Cristo. Foi verdadeiramente na cruz onde Cristo realizou a sua obra crucial de redenção por cada um de nós, estabelecendo assim esta base, a base desta unidade que é a igreja. Cristo é tudo, meus irmãos. Sabe por que nós estamos aqui? Cansados, às vezes, fadigados com o calor, provavelmente, suportando tão silenciosamente. Sabe por quê? Por causa de Cristo. Foi Cristo quem tocou no nosso coração para a gente estar aqui hoje. Como Ele é cuidadoso. Então, para você que nos visita, saiba disso. Você, hoje eu vou porque eu estou precisando, umas rezas. Não, Cristo mais uma vez tocou no seu coração para que você estivesse aqui.
e para saber que Ele é tudo em nossas vidas. E digo mais, um dia nós estaremos na eternidade com Cristo e por Cristo. E nós não podemos perder isso, irmãos. Paulo está falando, essa carta ele começa nesse: não percam isso, por favor. Tudo aquilo que Deus já deu para você, não perca isso, por favor. Tudo que você conhece de Cristo, mas ainda é pouquinho, pois continue, não perca. Os argumentos aqui do versículo 13 são mais do que suficientes. E uma resposta honesta da parte destes irmãos seria realmente o princípio da correção deste problema. É isso daí. Uma resposta honesta da nossa parte. Quem é preferência em nossas vidas? O que é preferência em nossas vidas? As coisas materiais, as coisas desse mundo, a minha vida, o meu carro, não sei. Sabe? A resposta aqui seria o início da correção para estes irmãos aqui. Nós servimos a Cristo. Nós não andamos cada um por si, Deus por todos, conforme já dizia aquela brincadeira nossa lá atrás. Nós servimos a Cristo, nós adoramos a Cristo. E que fosse assim no meio desta igreja também. Em nome de Jesus, amém.